Good morning, English hackers! E seja bem-vindo para mais um episódio de meus filhos acabaram de sair no ônibus e meu nome é Braden Chase. Estou feliz por estar aqui com vocês e eu queria conversar um pouco hoje sobre família e sobre família é bom, né? Precisamos de nossa família, uma coisa importante. Dois, eu sei que muitas pessoas não têm um bom relacionamento dentro de sua família. Eu entendo isso. Eu sei que é verdade. Porém, as situações onde você interage com sua família pode te ensinar muita coisa, tanto do lado da vida, né, emocional, progresso, coisa assim, quanto coisa de inglês, né, que é o nosso assunto também de hoje. E as coisas de aprender o inglês desse lado foi um exemplo da minha vida, né? Alguns dias atrás. Eu estava conversando com minha esposa e ela queria usar a palavra weaknesses, que quer dizer fraquezas. Então você tem weak, que é a palavra raiz, né? Weak. E aí, que significa fraqueza. Ou fraco, aliás, né? Fraco é weak. E aí você tem weakness, que significa fraqueza, e weakness que dá o plural, né? Fraquezas. Então essa é a palavra que estamos discutindo. E ela achou muito difícil falar, né? Ela é brasileira. E ela achou difícil. Weaknesses. Ela falou, tem muito S nessa palavra, que chato. Eu ri, né? Porque é verdade. Mas, tipo, eu sou nativo, então eu não penso dessa maneira. Todas as palavras são normais para mim, porque eu sou nativo. Ela falou que era muito difícil, uma palavra um pouco chata para falar, né? Weaknesses. E isso é um pouquinho avançado, né? Então, esse final de ness usamos para muitas palavras, tem um significado que eu não vou explicar tudo isso hoje, mas weak é fraco, ness é fraqueza, esse ness dá o sentido de substantivo. Então você tem, por exemplo, happy significa feliz, happiness significa felicidade, faz substantivo, faz numa coisa dessa forma. E tem várias palavras nessa categoria que podemos usar. Aí, dá mais um exemplo, só para encaixar um pouco melhor. Você tem beautiful, que significa beleza, e aí você, ou bonito, aliás, beautiful, bonito, e aí você coloca ness no final, beautifulness, beleza. Também tem outra palavra que é beauty, que é outra coisa. Mas tudo beleza encaixando. Mas essa ideia de colocar ness transforma um adjetivo num substantivo. Não sempre, porque tem limites em quando e onde usar, mas esse é o padrão. Então, mas aí coloca no plural, e ela achou chato para colocar no plural. Weaknesses. Ela achou chato essa palavra. Aí eu falei, E então, eu sou professor, né? Eu expliquei para ela, né? Funciona assim, você coloca isso, daquilo. E ela ficou olhando para mim. Tá, não entendi. Essa é minha vida, né? Gramática, estruturas, frases, língua, né? Então tudo faz sentido para mim. Mas para ela não captou a explicação que eu dei. Então eu falei de novo, tá? Então é assim, assim, assim. E ela ficou, ok. E dava, tipo, ela tava falando que ela estava entendendo, mas a realidade é que ela não estava entendendo. E que tudo bem, né? Às vezes os assuntos de gramática que são fáceis para mim ou outras pessoas não são fáceis para você. Isso é normal, né? Isso não, nada de se envergonhar, nada de errado, é normal. Aí eu fiquei assim, tá, então como eu posso explicar isso para ela? E mais uma benção de ser falantes do português é que vocês têm a mesma estrutura. A estrutura é diferente, porém a ideia de fazer existe da mesma forma. Então, com essas palavras de weakness,
E aí, weaknesses, podemos colocar no plural. Mas a dúvida dela, depois de conversar um pouquinho, não era sobre a palavra weaknesses, era sobre a palavra happiness. E ela falou, então, happiness seria happinesses? Eu falei, sim, pela gramática você consegue falar dessa forma. Porém, tipicamente iríamos falar types of happiness, ao invés de happinesses. E aí eu dei a explicação, né? E ela não entendeu. Então, happinesses, types of happiness. Ok. Não fez sentido. Então, se faz sentido para você, parabéns, você está entendendo o inglês muito bem. Se não faz sentido para você, tudo bem, você é super normal. E não faz sentido para muitas pessoas. E a benção de ser falante do português é que essa mesma estrutura existe no português. Tipicamente, você não falaria felicidades. Você falaria tipos de felicidade. Então, fazendo comparação, né, entre as línguas, você tem feliz, que é happy, né? Feliz, happy. Felicidade, happiness, né? Esse ness que estamos falando hoje, ness. Felicidade, happiness, que é esses dois aí. E colocando no plural fica super esquisito no inglês. Felicidades não tá tão estranho no português, mas happinesses é super esquisito no inglês. Até que faz sentido porque está seguindo um padrão gramatical, porém happiness não é uma coisa que colocamos no plural. É uma coisa super esquisita de colocar no plural. Se você falasse para mim, eu espero que você tenha muitas felicidades. No português, até, tá, beleza. Mas no inglês, I hope that you have many happinesses. I go, thanks. Tipo, é um pouco estranho. Eu entendo, eu falei, né? Porque tá seguindo a gramática, mas tá bem esquisito. Então, o que falamos, né? Para falar essa ideia, para compartilhar essa ideia, usamos uma outra estrutura que chamamos de counters, que existe no inglês e no português. Veja a comparação no português dessa frase, né? Eu espero que você tenha muitas felicidades, ou eu espero que você tenha muitos tipos de felicidade. Qual que instantaneamente faz mais sentido, ou o que faz sentido mais rápido ou mais facilmente? Tipicamente é a frase tipos de felicidade, ao invés de felicidades. Né? Tipos de felicidade. E esse tipos que existe, que está ali na frente, gramaticalmente encaixa com a palavra como uma contagem, uma palavra de contagem, tipos de felicidade, né? Tipos de felicidade. E no inglês fazemos a mesma coisa. Types, tipos of, de happiness, felicidade, ao invés de felicidades ou happinesses, né? Que esquisito. Então, com minha esposa, eu fiquei falando, então, é isso, né? Happinesses ou felicidades. E ela, não entendi. Falei, tá. E eu parei um pouquinho e falei, tá. O melhor no inglês seria types of happiness. Tipos de felicidade. Mas eu só falei no inglês, ela não entendeu. Types of happiness. Ela ficou, eu falei, então veja isso, né? Types, tipo, no português, né? Tipos de felicidade comparado com types, felicidades. Tô todo confuso com a língua aqui. Tipos de felicidade e compara isso com felicidades. Qual que parece mais natural? E ela falou, encaixou. Entendi agora. E aí ela entendeu e nunca errou depois disso, né? Tá certo agora. E quando estamos aprendendo inglês, e quando eu estou ensinando, eu quero que vocês tenham esses momentos de captação, de compreensão, de entendimento. Porque às vezes entendemos alguma regra pelo dicionário, ou pela aula, ou a gramática, a estrutura. Tá, eu entendi o que deveria acontecer, tipo, superficialmente. Tá, entendi.
Porém, esse próximo nível de conhecimento, de entendimento, esse nível emocional, oh, essa realização, entendi aquilo que eu quero. Estamos buscando aquele tipo de entendimento. Oh, aquela epifania, né? Eu acho que eu falei a palavra certa. Epifania de entendimento. Tá, isso, entendi agora. É esse tipo de coisa que eu quero para vocês e que eu sempre estou procurando para vocês para ter essa ideia. E toda essa conversa, toda essa aula, né, que minha esposa está falando inglês faz 15 anos. Mas ainda, de vez em quando, tem um variável que ela precisa. Peraí, que isso aí, Braden? Fala, explica para mim. Tá, entendeu isso? Então, e normal, super normal. Aprender inglês não é uma coisa que você faz de um dia para o outro, de um mês para o outro. É uma coisa que você começa, você chega a um certo nível, aí você precisa manter e progredir, né? Talvez mais devagar, mas você precisa manter o inglês ao longo do tempo, com prática, com ensino, com estudo, etc. Então, isso tudo acontece por causa de família, porque ela é minha esposa, estávamos lá conversando, uma situação super normal, que eu acho que ela leu numa revista, viu a palavra e ficou assim, olhando, e teve a pergunta. Que ao longo dos últimos 15 anos, ela nunca teve essa pergunta antes. Entendeu? Então ela aprendeu uma coisa nova simplesmente quase por coincidência do dia, de ver uma coisa nova. Que é essa coisa? Eu expliquei e tivemos a conversa. E por causa do português, ela conseguiu aprender algo complicado realmente, muito facilmente por comparar com o português. Tudo com raiz, começando com uma conversa natural do dia a dia dentro de família. E eu sei, igual eu falei no início, né? Muitas pessoas não têm um relacionamento com sua família muito boa. E eu fico muito triste por isso, porque uma família é uma coisa tão boa. Pode ser uma coisa tão boa na sua vida. Para te apoiar, te ensinar, te direcionar e várias coisas na vida. Porém, se você não tiver um bom relacionamento na sua família, uma conexão, contato até com sua família, você não tem contato com sua família, você pode fazer a mesma coisa com amigos, com falantes que você vê na rua, inglês, o professor isso, vizinho que talvez fale inglês, ou talvez o melhor, uma das razões que eu criei isso é o nosso grupo de privado para o curso completo de inglês. Então, esse grupo é pago, somente os alunos do curso completo de inglês têm acesso a esse grupo, mas o propósito é esse, para poder praticar e aprender coisas quase que você não iria pensar, você não iria saber disso. É uma pergunta, alguém escreveu assim, assim, assado. Professor, tá certo? Sim, tá certo. Por que tá certo? Por causa disso. E eu explico, sabe? É por isso, essas perguntas acasos. Por exemplo, uns dias atrás, um aluno postou dentro do grupo privado uma imagem de outro professor, de outro no Instagram, que ele falou alguma coisa e falou, professor, isso tá certo? E aí eu entrei, e não estava errado, né? O professor estava explicando sua opinião sobre um determinado assunto e realmente não estava certo, tinha um erro lá dentro. Então eu tive que entrar lá e falar, bem, ele está explicando que funciona assim, mas na verdade funciona dessa maneira. E aí eu fui explicar, né? Eu não queria criticar o professor, porque ele está fazendo o melhor que ele pode, mas foi justamente o meu aluno estava passando lá no Instagram e viu os vários professores que ele vê, viu um dos imagens e ficou, peraí, que tal? E foi me perguntar, eu respondi, expliquei e falou, tá, beleza. E aí corrigimos algo, se ele tivesse simplesmente confiado naquele outro professor, ele teria aprendido algo errado. Então, esse é outro propósito, né, no grupo. Pode virar, de certa forma, sua família do inglês. Né? Nós podemos ser uma família, todo mundo ajudando uns aos outros. Então, quando você encontra essas coisas que você fica, que tal essa coisa? Pode entrar lá no grupo e fazer a pergunta, eu posso te ajudar. É ótimo, eu fico muito animado para fazer esse tipo de coisa. Então,
essa lição, né, de hoje, para poder procurar essas coisas que são do dia a dia, das coisas normais, coisas dentro da sua família, e falando sobre NES e happiness, comparação com português, tudo isso que eu expliquei. Se você tiver pergunta sobre isso, porque realmente é uma coisa meio avançada. Então, se você é uma pessoa bem iniciante no inglês, talvez essa explicação que eu dei é complicada demais. Mas se tiver pergunta, por favor, coloca nos comentários aqui embaixo e aí eu vou talvez fazer outro vídeo a respeito para poder esclarecer um pouco mais. E com isso, agradeço por toda a sua atenção, por seu tempo, obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Tchau!